Hyperspace no X com Tolfi Saliba, CEO. Olá, pessoal, bem-vindos, bem-vindos. Vamos dar alguns minutos para todos se conectarem. Oi, Ethan, tudo bem? Oi, Antonis, como você está? Bem, obrigado. Vejo que o Dali está conosco. Estamos só esperando o Tolfi. Para quem é novo no Hypercycle, o que fazemos? Facilitamos a comunicação entre IAs por meio da nossa infraestrutura de rede. Chamamos isso de Internet da Inteligência Artificial. Qualquer um pode participar. Você pode possuir e operar uma fábrica de nós Hypercycle. Temos um guia Hyper no nosso site que mostra passo a passo o que você precisa fazer. E, no momento, estamos expandindo para a base. Se você configurar uma fábrica de nós na cadeia Ethereum, como somos interoperáveis, podemos operar em qualquer cadeia. Se você configurar uma fábrica de nós na cadeia Ethereum, receberá um invólucro avançado de fábrica de nós na base. Você tem 30 dias para aproveitar todos os benefícios disso. É o nosso programa principal, o projeto C8. O Snapshot vai acontecer no dia 14 de maio. Então, se você é novo, vá ao nosso site, leia tudo sobre nós, leia os artigos no X, leia o guia Hyper, consiga um nó, 1,24 HYPC, configure sua fábrica de nós e junte-se a nós. É realmente uma oportunidade fantástica para todos. Vejo que o Tolfi está aqui, vou trazê-lo ao palco em um momento. Enquanto esperamos o Tolfi subir, houve muitas perguntas da comunidade. Reduzimos, porque havia muita sobreposição, reduzimos essas perguntas a 20. Nem todas serão respondidas neste espaço no X, porque algumas são relacionadas ao HyperPG. No entanto, falei com a equipe técnica antes e consegui respostas para todas as perguntas. Então, se sua pergunta não for respondida neste espaço, provavelmente amanhã, no grupo do Telegram, as respostas para algumas das perguntas serão postadas lá. Vamos responder a todas as suas perguntas. Tolfi, bem-vindo, como você está? Estou ótimo, e você? Estou bem, obrigado. Muito bem, obrigado por me receber. São tempos empolgantes. Dissemos que chegaríamos a isso, e aqui estamos. Muito empolgante. Tenho muitas perguntas da comunidade também, mas antes de entrarmos nelas, vou deixar você falar um pouco sobre esse lançamento, o C8, o programa principal da primeira fase, ANF, e depois vamos mergulhar nas perguntas. Sim. A extensão na base é destinada aos proprietários de fábricas de nós. Então, aqueles que têm uma fábrica representada na ETH podem se beneficiar disso, e é efetivamente uma extensão. Inicialmente, quando pensamos em uma extensão, como qualquer empresa de software, quanto mais produtos você produz, maior a probabilidade de gerar mais receita. Como a Microsoft, que gera mais software. Se você tem um Microsoft Windows Server e decide ter um SQL Server depois, você compraria esse SQL Server. No entanto, essa extensão para o Microsoft Windows Server custa 10 vezes mais que o próprio Windows Server. Quem conhece sabe do que estou falando, pode pesquisar sobre licenças perpétuas e ver como essas coisas foram configuradas ao longo dos anos. Não estou dizendo que deve haver um precedente para esse tipo de coisa, mas é mais um exemplo do que está acontecendo. Com essa extensão, sentimos que muitos dos apoiadores iniciais e proprietários de fábricas de nós poderiam ter acesso ao que chamamos de invólucro avançado de fábrica de nós sem precisar pagar nada por isso. É como ter aquele SQL Server sem pagar por ele. Claro, isso é para aqueles que já têm a fábrica funcionando de uma certa maneira, o que é chamado de casamento. Então, eles têm a fábrica de nós funcionando, o que significa que, posteriormente, você poderá ter os benefícios que o ANF proporciona, que é uma extensão. O que essa extensão permite? Ela permite que quase qualquer componente de software seja adicionado sem que você precise mudar muitas coisas do seu lado, porque ele pode ser integrado dentro desse invólucro, o que também significa que o fornecedor de software decide permitir que você, como proprietário de uma fábrica de nós, produza o software deles enquanto você produz a pilha de software atual que possui. O primeiro que sabemos que está chegando no próximo mês é o Amifier. Se você lembra, o Amifier era inicialmente uma empresa separada, e nós meio que o integramos ao Hypercycle. Então, podemos oferecer esse primeiro aos nossos usuários e dar o exemplo. Se o Amifier fosse vendido por, digamos, $500 por uma licença perpétua, agora as pessoas sentem que ele será simplesmente incluído porque entraram cedo. Claro, isso não significa que é algo gratuito que você pode pegar e vender no dia seguinte. As pessoas esperam usá-lo porque querem utilizá-lo. Caso contrário, qualquer coisa que possa ser fornecida gratuitamente enquanto um fornecedor tenta vendê-la por $500 precisa de certas coisas em vigor para encorajar mais fornecedores a virem e incluir seus componentes na sua fábrica de nós.
Então, continuamos focando nossos esforços para garantir que os proprietários de fábricas de nós sejam bem-sucedidos. Quanto mais vocês tiverem sucesso, mais nós teremos sucesso. Não há outra realidade onde possamos ter sucesso e os proprietários de fábricas de nós não tenham. Configuramos de uma forma que priorizamos o sucesso dos proprietários de fábricas de nós, e o resto vem automaticamente. É assim que acho que a maioria das empresas deveria sempre cuidar dos seus clientes. Para quem está ouvindo pela primeira vez, a analogia aqui é que usamos não apenas a Microsoft como analogia, mas também a rede Cisco. Imagine a rede Cisco, eles fornecem certas coisas vendidas, e aqui estamos falando da perspectiva do software, porque a grande maioria da receita deles vem de software, e muitas pessoas pensam que é apenas hardware, mas pense na Cisco do ponto de vista do software. Eles permitem, por exemplo, que a Deutsche Telekom, a Verizon, ou qualquer provedor de serviços de internet, vendam. O que esses provedores de serviços de internet fazem? Eles fornecem internet, digamos, para trabalhadores do conhecimento. Se você perguntar por que os trabalhadores do conhecimento gastariam dinheiro para ter essa internet, qualquer um pode adivinhar. Bem, todos nós somos trabalhadores do conhecimento. O que quero dizer com trabalhadores do conhecimento é um termo definido, inicialmente criado por Tucker, acho que há 20 ou 30 anos. É como, digamos, McKinsey, ou um indivíduo que é trabalhador do conhecimento, ou Deloitte, ou PwC. A razão pela qual eles pagam e gastam dinheiro para ter acesso à internet é que querem permitir que seus funcionários ganhem dinheiro e fiquem mais inteligentes, certo? A diferença aqui é que, em vez de fazer os Homo sapiens ficarem mais inteligentes ou ganharem mais dinheiro, é mais como se você estivesse habilitando os agentes de inteligência artificial. Então, um proprietário de uma fábrica de nós, quando você produz esses nós, o que esses nós fazem? Eles permitem que um agente de inteligência artificial ganhe mais dinheiro ou fique mais inteligente. Existe algum agente de inteligência artificial no mundo que não queira essas duas coisas? As chances são de que eu não quero dizer em termos absolutos que 100% deles querem uma ou ambas, mas sabemos que vivemos em uma civilização onde a grande maioria desses agentes de inteligência artificial quer uma ou outra, ou ambas. Isso é ótimo, porque, como proprietário de uma fábrica de nós, agora você tem a capacidade de fornecer nós que podem ser conectados a qualquer agente e possibilitar essas duas coisas. É basicamente isso que está acontecendo agora. Quanto mais você tem componentes que facilitam a implantação de certos softwares, como o Amifier, e mais tarde veremos como a assinatura de máquina quântica e muitas outras coisas entram em jogo, mais você está habilitando esses agentes de inteligência artificial a alcançar essas duas coisas que eles querem alcançar muito mais rápido ou com muito mais abundância. Isso significa que qualquer um tem a capacidade de ter muito mais, e é por isso que chamamos isso de extensão. E, novamente, essa extensão é para fábricas de nós. Então, se as pessoas nunca pretenderam ter fábricas de nós, só queriam ter HYPC porque viram isso como algum tipo de token com o qual podem fazer o que quiserem, como pump and dump ou qualquer coisa assim, isso não é para eles. Não vai impactá-los. Eles podem continuar fazendo o que quiserem. Isso é mais para aqueles que realmente querem operar essas fábricas de nós e podem agregar valor à humanidade ao facilitar e promover a emergência da inteligência que é adicionada à equação, e, claro, isso será recompensado. É por isso que estamos colocando todo o nosso peso por trás deles. Antes de termos esse negócio chamado HYPC que estava disponível para qualquer um, tínhamos primeiro as licenças que estávamos vendendo. É o casamento das licenças com o HYPC que produz a fábrica. Desde o início, estivemos comprometidos com esse objetivo e continuamos trabalhando diligentemente para alcançá-lo. Ao mesmo tempo, todos sabemos que algumas pessoas que conseguiram HYPC talvez não estivessem alinhadas com esse objetivo ou talvez simplesmente não entendessem. No final das contas, se macacos olharem para dinheiro, podem simplesmente jogá-lo no fogo ou algo assim, não vão entender que isso tem certa utilidade entre o resto de nós, Homo sapiens. Se eles olharem para o seu telefone, podem pensar que é apenas uma ferramenta, como uma pedra, que podem jogar no rio ou na água, mas é isso que macacos fazem. E talvez tenhamos notado que muitas pessoas não entenderam o valor do HYPC e o valor do nó. Se é isso que querem fazer, não estamos aqui para dizer a eles para pararem de fazer o que fazem. Estamos apenas aqui para cuidar daqueles que entendem para que isso serve, e é por isso que cuidamos dos proprietários de nós. Obrigado, Toufi. Vamos passar para as perguntas, porque há muitas, e algumas delas estou bem animado para ouvir as respostas. Vamos começar com as que focam no C8 e no lançamento. Uma das coisas que todos estavam realmente empolgados era esse invólucro avançado de fábrica de nós, mas a primeira dúvida foi, isso significa que minha fábrica de nós na Ethereum não vai funcionar? Não vai fazer o que deveria fazer? E, claro,
Houve perguntas sobre se ela terá licença AMIFIER, quais capacidades a fábrica de nós na Ethereum terá. Você pode fornecer um pouco de tranquilidade sobre a fábrica de nós na Ethereum e seu caso de uso contínuo e nosso compromisso com ela? Se alguém tem uma fábrica de nós na Ethereum, não só terá acesso, se escolher, gratuitamente na base, então terá ambas, mas também a fábrica de nós na Ethereum vai funcionar exatamente como funciona hoje. Nada muda na ETH, absolutamente nada, tudo permanece igual. São apenas capacidades adicionais que são habilitadas na base, e vieram em um momento bem oportuno. Muitas pessoas dizem, por que não ter isso na ETH? Neste ponto, optamos pela base porque sabemos que a evolução de como certas empresas constroem certos produtos, o que foi construído na base é muito bom. A equipe que o construiu, os caras da Coinbase, parece estar fazendo um ótimo trabalho. Se você quer buscar o melhor resultado para fornecer certas capacidades com menor atrito, se eles têm um nó mestre e querem dividi-lo em 512 nós, querem mudar e transferir propriedade aqui e ali, é muito menos custoso do que na ETH. Essa foi a principal razão pela qual tomamos essa decisão. Quando olhamos para a segurança, parece ter uma segurança razoavelmente boa para possibilitar isso. Um lembrete rápido para todos: a rede não roda em nenhuma blockchain baseada em Ledger. Somos independentes de qualquer coisa que seja blockchain. Na verdade, chamamos essas capacidades de entrada e saída de cripto. Isso não significa que entramos e agora estamos saindo do cripto, de forma alguma. Essa capacidade permite que qualquer um entre e saia sem ser impactado por qualquer coisa que seja cripto. Então, pensamos em fazer essa extensão na base, já que é compatível com EVM, e vai ser um valor agregado para todos os proprietários de nós. Até agora, tudo bem. Então, para responder à sua pergunta. Novamente, não, isso não impactará nada que esteja representado na ETH. Esses aspectos específicos dessa extensão estarão na base, e qualquer um que seja proprietário de um nó na ETH terá acesso a isso na base também, se escolher possuí-lo e gerenciá-lo. Achamos que estamos em boa forma. Obrigado, Toufi. Seguindo em frente, a próxima dúvida, claro, essa é uma comunidade cripto, e eles estão se perguntando sobre a tokenomics. Deve haver um token. Como isso funciona? A origem, o fornecimento e, a partir disso, eles perguntaram como essa expansão da rede ajuda a aliviar as recentes dificuldades de valuation que você mencionou. Sim, na verdade, quando se trata de cripto, é interessante você dizer isso, porque ontem eu estava falando no MIT, e não sei se foi gravado. Se alguém conseguir encontrar esse vídeo, por favor, me envie, porque muitas pessoas estão me perguntando sobre isso. Uma das coisas que disse, que parece estar na mente de muitas pessoas, especialmente na audiência de ontem, é que a grande maioria das pessoas no planeta, quando olham para a cripto hoje em dia, associa primeiro a golpes e coisas assim. Mas eu incentivei a audiência de ontem a olhar mais profundamente, porque mesmo que a porcentagem, digamos, seja 2% ou 10%, seja qual for, das pessoas de alto nível que você encontra no espaço cripto, elas são homo sapiens fenomenais, em tudo, são simplesmente fenomenais. Eu sinto que essas pessoas não deveriam generalizar e deveriam olhar para o que pode ser ótimo no cripto. Acho que beneficiamos tremendamente disso e queremos continuar beneficiando os proprietários de nós. O benefício aqui é que, por exemplo, como proprietário de um nó, você não precisou passar por todos os obstáculos que teria que enfrentar se quisesse comprar uma licença perpétua da Microsoft, com contas a pagar, contas a receber, todo o processo de aquisição e etapas. É muito mais fácil fazer isso em 15 segundos. Isso é extremamente benéfico. Utilizamos o cripto existente para permitir que as pessoas façam isso, mas, ao mesmo tempo, elas podem revender também. Elas podem passar para outra pessoa, podem dividir, podem fazer todas essas coisas. Tudo isso é benéfico usando o cripto existente. Quando as pessoas começam a olhar para outros aspectos, como qual é o volume de negociação do HYPC na base, ou qual é a negociabilidade, ou quantas exchanges vão listá-lo, então você cai na falta de utilidade de um token, os tokens que existem na Ethereum. Quando as pessoas têm qualquer token por aí, se quiserem ser verdadeiramente puristas e honestas consigo mesmas, não deveriam ter aqueles volumes falsos, negociar consigo mesmas e fazer todas essas coisas. Além disso, elas deveriam proteger sua comunidade, tendo algo que, se houver alguns macacos tentando vender tudo e derrubar o sistema inteiro, como você pode construir coisas para proteger essa comunidade? Talvez haja um método, e esse método está sendo diligentemente executado com o projeto C8 por meio de muitos passos que você já viu, como o documento que foi divulgado ontem, e haverá muitos métodos que as pessoas testemunharão nas próximas semanas. O mais importante a tirar disso é que estamos colocando os proprietários de nós em primeiro lugar. Como podemos fazer os proprietários de nós vencerem?
E se você notar, por exemplo, se alguém é proprietário de um nó, mas está tentando explorar o sistema, pegando um nó, dividindo, bloqueando de volta na ETH ou algo assim, e tentando vendê-lo porque acha que pode ser mais esperto que o resto de vocês que são proprietários de nós, o que podemos fazer para evitar isso? Efetivamente, todos os passos que você notará nas próximas semanas no projeto C8. Estamos considerando muitos métodos, como vincular o HYPC, e se for com o USDC, tudo bem. Já sabemos que a moeda padrão usada para inteligência artificial transacionar com outras IAs é o dólar americano. Não há razão para inventarmos uma nova moeda. Se as pessoas quiserem entrar e fazer parceria conosco porque têm suas próprias moedas chamadas euro, por todos os meios, você pode conectá-las, mas, por padrão, usamos dólares, e não vamos nos desculpar por isso. Vivemos em um mundo onde, se algum marciano vier ao planeta Terra ou qualquer extraterrestre olhar para esta era, qual é a moeda principal? Todo mundo vai avaliar as coisas em dólares americanos. É isso que fazemos, mas não estamos forçando as pessoas a fazerem isso apenas dessa maneira. Você pode conectar qualquer moeda que quiser aos seus nós. Não há sentido em ter uma moeda, há sentido em ter um token para permitir que as pessoas entrem e saiam do cripto, e continuamos dando o melhor que encontramos aos proprietários de nós. É possível que possamos cometer um erro e não fazer o melhor, mas o segundo melhor? Sim, é possível, admitimos nossos erros, corrigimos. Mas essa tem sido nossa intenção desde o primeiro dia. Fomos ótimos executores por 1 ano e meio. Estamos funcionando ao vivo, e sabemos da percepção criada pelos macacos que começaram a vender para fazer parecer que está caindo. Bem, adivinha? O ETH que chegou organicamente a 1,18 é o preço real que estamos fazendo no HYPC, o que também significa que os únicos beneficiados são aqueles que realmente conseguiram para conectar aos nós, e não os mesmos macacos que estavam vendendo todos vocês. Estamos aqui para protegê-los de macacos e outras coisas, e, por favor, não estou usando isso de forma pejorativa, eu amo macacos, sabe? Eu queria ter um macaco quando era criança, e muitos dos meus filhos querem ter macacos. Macacos são fofos. Mas talvez precisemos ter cuidado se eles pegarem um certo ativo que muitas pessoas estão trabalhando duro para ganhar o que conquistaram, para crescer, para tornar este mundo um lugar melhor, para ter um nó, para rodar muita computação, para ter muita emergência e assim por diante. E você não quer que macacos venham e peguem o dinheiro deles e joguem no fogo ou na água ou algo assim. Então, precisamos construir todas as coisas para proteger essa comunidade, e sentimos que esse é um passo no caminho que estamos fazendo para proteger essa comunidade, e estamos executando isso muito bem. Pelo que você está dizendo, o CHYPC é mais como um token de ativo do mundo real, não é um token especulativo, é respaldado por valor real. O CHYPC atual é como se estivéssemos falando de algum codinome aqui. A moeda HYPC é uma referência semelhante ao que é o CHYPC, para aqueles que estão familiarizados. Para quem está ouvindo pela primeira vez, existe algo chamado CHYPC, que é uma ponte que permite que aqueles que têm algo chamado HYPC, que está conectado ao mundo financeiro existente, chamado RC20, essa ponte chamada CHYPC permite que eles sejam liberados na rede, em vez de ficarem presos em algo chamado ETH. Se você perguntar a 100 pessoas aleatórias no planeta se existe algo chamado internet, todas dirão que sim. Existe algo chamado ETH que você se conecta todos os dias? A grande maioria dirá que não. O que é esse negócio de ETH? Se as pessoas estão na ETH e usam RC20, então estão presas na ETH. Se você atravessar uma ponte chamada CHYPC, isso libera e coloca na internet real que as pessoas usam. Como isso é feito? Por meio de um mecanismo que o Dr. Robert Moore explicou na última AMA, usando uma estrutura de dados chamada 64, que dá certos pontos de referência únicos. Então, acaba dando essas capacidades. Para aqueles que vêm da web mundial, eles conhecem algo chamado IP e subredes e assim por diante. É meio semelhante a isso. Há uma quantidade finita de IPS, e você precisa ter um certo IP alocado para certas máquinas, e é isso que a transição chamada CHYPC proporciona. Quando se trata do CHYPC, é idêntico, mas o ponteiro vem da base agora, em vez da ETH. Porque está de volta a 1,18 dólar. Porque organicamente os apoiadores existentes e as pessoas que sentiram que queriam comprar um nó, muitas pessoas expressaram quanto gastaram em um nó mestre. Sabe, gastaram $600 mil para comprar nós mestres. Ótimo! Por que fariam isso? Bem, é uma maneira orgânica. Eles sentiram que esse é o nó mestre que podem pegar, e agora ele pode produzir. Um nó mestre é como 512 fábricas. Então, eles sentiram que isso pode permitir que eles construam esse negócio.
É uma maneira orgânica que chegou a esse preço, o que significa que o snapshot real, quando começa com isso, continua assim e usa cada coisinha. Se alguém externo, em 15 de setembro, vier para configurar um nó, e o que queremos dizer com externo é qualquer um que não seja proprietário de um nó hoje, mesmo após os 30 dias, eles poderiam fazer isso se quisessem comprar o HYPC na base, ele é basicamente fixado em $1,18. O dinheiro que eles gastam vai basicamente para a liquidez que continua respaldando suas coisas até não haver mais HYPC. Claro, nesse ponto, a rede inteira só tem um caminho, porque não há mais oferta, mas se houver mais demanda, então, nesse momento, a rede inteira pode subir organicamente. Até lá, é estável, tão estável quanto uma stablecoin, usando as mesmas metodologias, e dessa forma, não é um jogo de token, não é algo que você ou eu pegamos, é algo que as pessoas usaram para construir esse veículo, e é uma maneira sem permissão. Então, não é federado, e isso é extremamente importante. Se alguém, em 15 de setembro, quiser construir uma fábrica de nós, digamos, na base, eles pegam 124 multiplicado por 1,18, é cerca de $1.200, e compram a licença por 220, então gastam 1.440, e agora tem, digamos, uma fábrica de nós básica. Então, eles sentem que querem adicionar todos os sinos e assobios, como a Mifier e todas as coisas adicionais. Esses fornecedores de software adicionais terão cada um seu próprio preço, da mesma forma que, se você comprar o Microsoft Windows e precisar instalar o Adobe, você paga pelo Adobe pelo preço que for. De agora até lá, esses proprietários de nós se beneficiam de ter esses adicionais incluídos sem precisar gastar dinheiro extra com eles. Então, sim, essa é a resposta longa à sua pergunta. É isso que o CHYPC é. É basicamente uma referência à mesma estrutura, como uma quantidade finita de subredes, como endereços IP, se preferir. Isso é o que me deixa tão empolgado com o C8, ver quais são esses componentes de software e o que eles podem fazer, e as capacidades. Falando sobre capacidades, você fez um post no X sobre o Google A2A, e isso deixou todos muito animados. Houve muitas perguntas surgindo disso. Há mais contexto que você pode dar sobre isso. E outra pergunta, não sei se você pode responder, provavelmente não, mas você está conversando com engenheiros do Google? É interessante que muitas pessoas que conhecem alguns dos engenheiros lá, que já trabalharam para mim no passado, pensaram que eu meio que instiguei tudo isso, e que eles fizeram tudo artificialmente e fizeram o Google mudar de direção e agora começar a fazer parte dessa coisa toda de internet da inteligência artificial e tal. Eu não fiz isso, e aconteceu organicamente. Eles meio que chegaram à conclusão de que fazer isso é a coisa certa a fazer. Certamente, isso nos ajuda tremendamente, porque não só valida a abordagem que fomos os primeiros a defender. A história não mente, as pessoas podem olhar e encontrar a realidade de quem falou sobre essas coisas primeiro, quem falou sobre inteligência artificial descentralizada primeiro, quem falou sobre internet da inteligência artificial e todas essas coisas. É incrível ver pessoas com ideias semelhantes do Google nos encontrando no meio do caminho, e eu encorajo muitas pessoas do mundo descentralizado a recebê-las de braços abertos, porque elas estão fazendo um ótimo trabalho ao fazer essas coisas. Isso significa que qualquer um que rodar um serviço de inteligência artificial na nuvem do Google agora é muito mais fácil de fazer parte da intranet deles. Mas, dado que nós possibilitamos a internet, agora pense nisso. Se você usar a mesma analogia da Deloitte, KPMG ou McKinsey, lembra daquela analogia que falei sobre trabalhadores do conhecimento? Vamos usar essa mesma analogia. Agora, nessa analogia, a Deloitte tem algo chamado intranet, a KPMG tem algo chamado intranet, é isso que o A2A faz. Isso significa que, talvez, possivelmente, também uma extranet, sobre a qual vou falar. O que intranet significa é que todos os consultores trabalhando dentro da McKinsey agora podem ter acesso uns aos outros por meio dessa internet. Eles podem mandar mensagens uns para os outros usando o computador, podem ter sites compartilhados e muitos serviços. Isso é super legal para nós. Isso ampliou nosso alcance imediatamente, porque qualquer um deles que já conectou o nó, ou já comprou o nó, ou é operador de nó de uma forma ou de outra, basta um único deles. Esse único pode listar toda a pilha do Google no seu nó, e todos da internet da inteligência artificial podem ter acesso a isso, então esse único pode permitir que todos eles tenham um acesso transitivo. Claro, alguém vai fazer a próxima pergunta, mas esse acesso transitivo não vai atrasar um pouco as coisas? Digamos que Vlad ou Pascal seja aquele que compra um serviço do Google Cloud e tem um nó conectado lá. Então você tem Michael ou Maria, que está rodando alguns serviços dentro da nuvem do Google, enquanto, digamos, Dennis, Christian e Margaret estão vindo da internet da inteligência artificial, realmente tentando acessar esses serviços que estão sendo fornecidos. Sempre há essa coisa transitiva acontecendo,
que pega a entrada da esquerda e reenvia para a direita, e vice-versa. Claro, são milissegundos, 50 milissegundos a cada vez e tal, mas eles estão agindo mais como um gateway para a internet. É como se você usasse a internet do seu vizinho para acessar a internet, em vez de ir diretamente, ou usasse um terceiro para esse acesso transitivo. É satisfatório para aumentar o nível de inteligência de qualquer um em uma rede de internet da inteligência artificial. Também é satisfatório para aqueles dentro do Google, porque agora eles podem vender mais de seus serviços internamente, porque agora tem um único nó que está comprando uma quantidade tremenda deles. Mas é inevitável que, a longo prazo, eles não dependam desse transitor. Eles precisariam de algo um pouco mais eficiente, então talvez eles próprios consigam nós em algum momento, ou podem entrar em contato com quem quer que tenha isso conectado. Se Vlad é quem está fornecendo isso, eles podem dizer, ei, você pode me conectar com alguns nós? E Vlad diria, claro, posso vender alguns dos meus nós ou posso conectar meus nós a você, e temos algum tipo de compartilhamento ou algo assim. Então, é isso o A2A. Eu disse isso em outra AMA em janeiro, e muitas pessoas disseram, como você sabe o que está acontecendo dentro da Microsoft? Bem, a Microsoft está trabalhando em algo semelhante, e como não sou insider da Microsoft, posso falar sobre isso, e não é como se eu estivesse revelando segredos ao citar nomes e como sei dessas coisas. Estive na tecnologia por bastante tempo, e meio que ouço os pássaros me contando coisas. É bom para todos nós, e acho que é bom que a AWS tenha feito algo semelhante antes, e todos sabemos que o MCP fez isso, e para aqueles que estão bem sintonizados com o que o MIT lançou, o Nanda, que é uma iniciativa fenomenal para ajudar com todas as coisas em que estamos trabalhando também. Se você fosse estruturar isso do zero, levaria 6 ou 9 meses, e qualquer acadêmico diria quanto tempo leva para essas coisas tomarem forma. É lindo o que está acontecendo organicamente, e está realmente acontecendo organicamente. Algumas pessoas pensam que nós instigamos isso ou algo assim. Bem, está realmente acontecendo organicamente em Nanda.org. Você pode conferir e ver como pesquisadores poderosos estão trabalhando nisso, e o chefe dessa pesquisa me pediu para colocar meu nome nisso e participar dessa pesquisa também, e estarei colaborando com eles, porque eles estão fazendo coisas incríveis lá. Na verdade, vou compartilhar o link em breve. É a internet de agentes de inteligência artificial. Se você for em nandanda.media.mit.edu, esse é basicamente o link completo para isso, mas vou compartilhá-lo com você, e você pode compartilhá-lo no Twitter depois. É a internet de agentes de inteligência artificial, e você pode ver muitos dos ingredientes que faltam, que muitos proprietários de nós vão gostar. Eles estão sendo feitos no nível do MIT, o que é ótimo, porque você quer que muitas startups trabalhem nesse espaço. Você quer ter um invólucro que possa absorver todos esses avanços. Mais uma vez, se você conseguir encontrar esse vídeo, verá que estou lá, e poderá ver que fiz muitas perguntas inquisitivas, e em breve haverá um esforço colaborativo explícito entre nós e eles. Estou feliz com isso, e estou extasiado em ver todos os pesquisadores indo nessa direção. Obrigado! Você mencionou, alguém perguntou, o Hypercycle pode funcionar como um MCP? Isso é apenas como outra extensão. Se você pensar no MCP, é mais como um facilitador para uma intranet ou uma extensão para uma internet. Então, não é que o MCP possa utilizar o Hypercycle. Sim, sim. Seguindo em frente, claro, não sei o quanto você está ciente, mas essa pergunta é meio baseada no que o Nick Black tem dito. Eles planejam basicamente funcionar como um operador. Então, você poderá usar o mercado de nós, que é de terceiros, e fazer com que eles operem seu Amifier e sua fábrica de nós. Há algumas perguntas sobre isso. Eu sei que, como o mercado de nós é de terceiros, você não pode realmente dizer como eles vão fazer isso, mas para aquelas pessoas que querem delegar seus nós para operadores e coisas assim, como isso está se desenrolando, em oposição a encontrar sua própria inteligência artificial para rodar em seus nós ou desenvolver sua própria inteligência artificial. Eu acho que, quanto mais nos aproximamos disso, mais percebemos, e todos percebem, que há um proprietário de nó e um operador de nó. Às vezes, é a mesma entidade que quer fazer as duas coisas. Mas a função de proprietário de nó e operador de nó não precisa necessariamente estar na mesma entidade. O que queremos dizer com isso? Por exemplo, um desenvolvedor de inteligência artificial que quer se tornar um operador provavelmente achará isso intuitivo. Alguém que não é necessariamente um desenvolvedor de inteligência artificial, alguém que implementa ferramentas de inteligência artificial ou um administrador de dados ou engenheiro de sistemas, pode achar muito intuitivo ser um operador de nó porque simplesmente tem as habilidades técnicas. Isso significa que eles conseguem usar suas habilidades junto com a tecnologia disponível para fazer um esforço extra para rodar esses nós, às vezes conectando diferentes modelos, mudando os modelos, implantando-os, conectando o modelo a outro modelo, às vezes adicionando alguma
Funcionalidade extra ao ter outro nó conectado em segundo plano ao Google Inteligência Artificial, outro nó ao Microsoft Inteligência Artificial, ou qualquer coisa que um operador de nó possa fazer para oferecer um serviço que seja, sabe, super incrível nessa internet da inteligência artificial. Isso não é diferente da internet atual, quando você tem um certo serviço web que tenta reunir o máximo de ferramentas possível para torná-lo atraente para o consumidor, que é o Homo sapiens, utilizá-lo. Então, esse é o operador de nó. Agora, quando se trata de fazer isso, parece complexo, né? Quero dizer, todo mundo que não é técnico diria, sim, é complexo. Mas aqueles que são técnicos acham isso intuitivo. Isso significa que provavelmente há dois grupos de entidades, algumas que gostam de apenas gerenciar os nós e possuí-los, e outras que querem operá-los. E, no caso de alguém fazer as duas coisas, isso é ótimo. Então, se alguém é proprietário de um nó e quer gerenciar os nós, mas não quer fazer todo esse esforço, há uma maneira de selecionar alguns dos nós que possuem, como as fábricas de nós que estamos falando aqui, e entregá-los a um operador, deixar o operador rodar a fábrica. Isso é o que está sendo considerado com muitas pessoas, como o HyperPG, que vimos no passado, que pode pegar uma parte das suas coisas, casá-las e rodá-las por sua própria conta e risco. O operador pode estar assumindo um pouco mais de risco ao fazer essas coisas. Digamos que um operador chegue e diga, vou te pagar, digamos, 10% de rendimento por ano se você me deixar usar seu nó. E se você concordar com esses 10% e eles colocarem isso em um contrato inteligente, desde que esse contrato inteligente seja auditado, como proprietário de nó, você está em boas mãos nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas concordam com um certo contrato inteligente, alguns dos benefícios dos contratos inteligentes também têm contrapartidas, pois você não pode sair dele, certo? Se você concordou em dar seus nós a um operador por 36 meses, e o operador decidiu te dar 10% em USDC, e 2 meses depois você encontra outro operador que te dá 11%, mas você já deu ao primeiro, bem, você não pode sair do primeiro. Mas, ao mesmo tempo, o benefício disso é que, se há uma quantidade finita que aquele operador pode gerenciar, e você está entre os primeiros que forneceu a ele, as pessoas que vierem depois e disserem, ei, operador, pode pegar o meu, me dê 10%. O operador pode dizer, estou meio que esgotado. O próximo operador pode te dar, tipo, 9%, ou sabe, são esses modelos econômicos que as pessoas podem examinar. Nós estamos focados no desenvolvimento da fábrica de nós, mas eu sei que, naturalmente, vivemos em uma civilização onde esses modelos vão existir e serão fornecidos aos operadores de nós e proprietários de nós para que possam trabalhar juntos. Ouvimos muitas histórias de pessoas que contratam operadores de nós diretamente, sem contrato inteligente ou qualquer coisa assim, cada um com o seu jeito. A única coisa que fazemos, que ninguém mais faz, é o peer-to-peer, e por causa disso, conseguimos ter autonomia para cada fábrica de nós funcionar por conta própria. Você vai notar que muitas pessoas vão copiar esse modelo, mas, se houver dependência, será falso. É meio como a AOL tentando te dizer que eles são a internet. Para quem não sabe do que estou falando, pesquise a AOL. Eles diziam ser a internet, mas estavam mentindo. Se você realmente quer possibilitar a criação de riqueza, não deve haver dependência de terceiros. Deve ser autônomo, e é por isso que os proprietários de nós são autônomos e tomam decisões por si mesmos, se querem colocar em um pool, dar a um operador, ou o que for. Sim, é isso que está acontecendo na rede. Eu sei que, na nossa busca por continuar trabalhando e colocar o proprietário de nó como prioridade para o nosso sucesso, acredite, não estamos fazendo isso porque somos pessoas legais. Me poupe. Estamos fazendo isso porque nos importamos com nossos negócios. Nossos negócios são vocês, nosso pessoal. Nos importamos com vocês porque vocês são nossos. Se vocês não fossem nossos, provavelmente não nos importaríamos. Não é sobre ser legal, é sobre fazer a coisa certa. Cuide dos seus clientes, e os negócios cuidarão de si mesmos. Isso é ética empresarial 101. Fico perplexo ao ver empresas que não fazem isso. Estamos fazendo o nosso trabalho. Nosso trabalho é cuidar das fábricas de nós. Todos nesta empresa, se não estiverem cuidando das fábricas de nós, serão demitidos imediatamente. Se estiverem fazendo algo contra as fábricas de nós, demitidos. Não é isso que fazemos. Ir contra as fábricas de nós, que são nossos clientes, não é o que fazemos. Continuaremos trabalhando para as fábricas de nós. É isso que fazemos dia após dia. E, como eu disse, estamos realmente fazendo um ótimo trabalho nisso. Não quero nos elogiar ou algo assim,
mas podemos ver que, apesar de todos os tipos de vetores de ataque vindo da esquerda e da direita, saímos fortes, continuamos prevalecendo, e com esse HYPC na base, aqueles, macacos, não terão acesso a eles, então não poderão atacar vocês. Mas, em breve, encontraremos outros vetores de ataque, que também evitaremos, e continuaremos saindo fortes. Então, sim, isso meio que foi uma tangente, mas acho que te dei uma visão completa para, espero, responder sua pergunta e um pouco mais que outros podem estar perguntando. Obrigado. Sim, temos algumas perguntas técnicas. Vamos tentar respondê-las rapidamente. Estou atento ao tempo. Se alguém tiver uma pergunta enquanto está ouvindo, se quiser levantar a mão e subir ao palco enquanto tentamos passar por essas perguntas rápidas, por favor, faça isso. A primeira, você meio que respondeu, por que a base e não outra rede como Cardano? Você explicou por que a base, então não precisamos explorar isso novamente. Poderia haver fábricas de nós Cardano ou fábricas de nós em outras cadeias. Claro. Sim. Ainda estou, olha, não importa o que alguém te diga, algumas pessoas dizem, não gostamos do Cardano ou qualquer coisa assim, elas não sabem do que estão falando. Tem coisas que o Cardano fez que ninguém mais fez. Você tem que dar crédito a eles pelo que fizeram. Estou 100% certo, quer dizer, não devo dizer nada 100%, ok, 99% certo de que a oportunidade virá. Algumas pessoas da rede Cardano virão e dirão, aqui está uma proposta, vamos fazer algo semelhante ao que está acontecendo na base. No final das contas, é apenas uma representação do ativo base que é finito para começar. Então, eles querem ter mais representações disso, por todos os meios, isso é ótimo. Isso está expandindo nossos horizontes. Cada vez que alguém vem e te diz que há mais nós conectados a essa rede, é melhor para os proprietários de nós. Se você é um proprietário de nó e tem mais pessoas conectadas à sua rede, isso é melhor para você e melhor para eles. Não é um jogo de soma zero aqui. Estamos todos criando riqueza, e eu realmente acho que Avalanche é fenomenal, Cardano é fenomenal. Talvez eles não falem bem um do outro, mas adivinha? Eu venho de uma cultura e natureza onde sou assim. Talvez porque não tenho muita força em muitas coisas, mas as forças que eu tenho são bem fenomenais, e eu meio que me gabo delas. Mas também foco nas forças das pessoas e não nas fraquezas. Isso também significa que precisamos fazer o mesmo aqui como comunidade e dar o exemplo. Vamos olhar para o Cardano, no que o Cardano é bom. Vamos focar nas forças e não nas fraquezas. O mesmo com Avalanche, o mesmo com cada rede que existe por aí. Não temos que escolher uma e esquecer as outras. Somos agnósticos. Estamos aqui pela internet da inteligência artificial. Estamos aqui para possibilitar que qualquer um com uma representação AD à sua rede. E se as pessoas do Cardano quiserem, estão ansiosas para começar isso com o Cardano primeiro, claro que daremos a elas toda a atenção que precisarem. Temos uma quantidade finita de tempo e recursos, então depende de quão ansiosas elas estão para fazer isso acontecer. Seria super incrível ver isso acontecendo. Se elas quiserem amanhã, eu quero ontem. Absolutamente. Só vou dizer, não é uma torta onde, se todos pegarem uma fatia, não sobra torta para você. É um banquete. Se eu trouxer uvas, e o Tolfi trouxer o vinho, e outra pessoa trouxer a carne, sabe, é só mais comida na mesa para todos. 100%. Estamos todos criando nova riqueza. Essa é uma torta que não existia. Não é algo que os banqueiros existentes, os ledgers de blockchain existentes, os governos existentes tinham antes de hoje. Eles não tinham. É um território totalmente novo. A internet da inteligência artificial não existia. Estamos criando-a. Cada um de vocês participa dessa criação. Estamos fazendo isso juntos. É um momento fascinante. A próxima pergunta que tenho para o Tolfi é um debate. O que conta mais, a porcentagem de uptime ou a quantidade de horas? Se todas as coisas forem iguais, o nó com 92% de uptime teria um desempenho melhor que um com 92% e, digamos, 300 dias, ou o nó com 95% e 250 dias. É apenas um equilíbrio entre os dois, então qual contribui mais, a porcentagem de uptime ou as horas, como fator para a pontuação? Essa é a pergunta. Sabe, em vez de responder diretamente essa pergunta, vou te contar a metodologia, e então você descobrirá como responder a pergunta no futuro. É meio que, em vez de te dar um peixe, vou te mostrar como pescar. Curiosamente, alguns parceiros em potencial estavam examinando isso bem a sério recentemente. Alguém chamado Dennis, conversamos sobre isso, e, bem,
Não vou falar sobre o que eles têm porque provavelmente ainda é segredo, mas posso te dizer que vamos pegar a rede XYZ, e essa rede XYZ está tentando comprar computação de você, Antunes, e você tem esses dois nós, tudo mais é igual, e a computação que eles querem comprar de você. Eles vão decidir se compram do A ou do B. Então, tem que ser o mais objetivo possível, porque eles não sabem mais nada. É tudo o que sabem. É como um marciano tentando avaliar A versus B. Qual você acha que eles escolheriam? Qualquer inteligência neste universo, e há muita inteligência neste universo. Aliás, muitas pessoas pensam que a inteligência artificial só aprende com humanos e vai parar porque vai pegar tudo dos humanos e parar. Bem, eu acho que nós, Homo sapiens, pensamos que somos algo especial. Há muita inteligência neste universo. Então, há muita inteligência que pode ser aprendida neste universo, e essa inteligência, se estiver tentando avaliar entre esses dois, o que ela vai se perguntar? Se eu enviar a solicitação para versus B, qual deles é mais provável que eu receba a resposta? Agora, eu meio que te dei um método, e agora você pode aplicar esse método e ver qual é mais provável de ter uma taxa mais alta com base nesse método. Mas há muito que está sendo implementado no Turing, como prova de certo tipo de computação. Voltando ao cavalheiro chamado Dennis, digamos que Dennis está rodando certos nós, e eles estão te dando uma certa prova de computação que conseguem rodar uma resposta no Llama em 30 milissegundos, com aquela prova criptográfica disponível, talvez isso seja suficiente para você escolher esse nó em vez de outro nó. Mas se tudo mais for igual, e outra pessoa chamada Cristiano te dá 40 milissegundos, então as chances são de que você vai escolher o Dennis, certo? Mas, claro, se eles sabem disso um sobre o outro, então as chances são de que alguém vai te oferecer um preço melhor. Entende o que quero dizer? No final das contas, acaba se equilibrando. É uma das coisas bonitas sobre economia e moeda como linguagem, essas coisas acabam chegando a um equilíbrio de uma forma ou de outra, o que é ótimo. Uma pergunta na mesma linha foi sobre latência de sinal na localização geográfica do nó, proximidade como fatores na seleção do nó. Como isso impacta a geolocalização? Se você é proprietário de uma fábrica de nós e também quer ser operador de todos, digamos, proprietários de uma fábrica de nós mestre, você tem 512 fábricas. Se você seguir essa mesma regra que acabamos de estabelecer, se você concentrasse todos os seus nós em um único centro de computação, não é provável que você maximize tanto quanto se os tivesse dispersos pelo mundo, certo? Isso também está no construto principal do hipercicle, de porque ele é natural e organicamente empurrado para uma rede dispersa, em oposição a ser forçado por um governante que diz que temos que ser descentralizados. Ninguém vai seguir um governante, ok? As pessoas vão seguir a economia, e é assim que funciona, e as leis da física, é assim que vai funcionar. Então, se alguém vai tentar alcançar seu nó, o que quero dizer com isso? Digamos que Margarete tem 512 nós, e eles estão dispersos pelo mundo, e você está tentando pingar um desses nós para ver se, porque você tem outro nó que está fazendo tiling, o que significa que está tentando conhecer essa rede também, e está tentando pingar e ver o quão rápido pode receber de volta. Se Margarete tem todos concentrados em Tóquio, e você está, digamos, em Nova York, de Nova York para Tóquio, vai levar 100 milissegundos, mesmo na rede mais rápida que existe no planeta, só para ir e voltar. Mas se ela os tem dispersos pela rede, 1 em 512, se você espalhá-los aleatoriamente pelo mundo, as chances são de que um deles estará em Nova York, e quando você pingar, ele volta em 2 milissegundos ou 20 milissegundos, então você vai se sentir bem com esse nó para alcançá-lo quando precisar de certa computação. Isso é muito técnico. Você não precisa se preocupar com isso. Deixe os operadores de nó se preocuparem com isso. Essa é uma das razões pelas quais os operadores de nós existem, porque eles têm que se preocupar com esse tipo de coisa e tentar torná-los o mais dispersos possível. Bem, isso se for o mesmo serviço. Agora, se forem diferentes tipos de serviços, e você tem 512 serviços diferentes, e você estudou a rede, estudou a economia de Nova York, e sabe que em Nova York as chances são de que muitas pessoas vão pedir todos esses 512, então, claro, você pode colocá-los em um centro de dados ou centro de computação em Nova York. Então, sim, mas, em geral, quanto mais disperso para um único serviço, melhor é. Acabei de receber uma pergunta, que é: quanto tempo de uptime em horas ou dias alguém precisa ter para uma fábrica de nós desbloquear o próximo nível? Acho que recebemos uma fórmula, mas ela depende da computação e das coisas bonitas que estão chegando no Turing, coisas bonitas. Algumas das facetas do Turing que estão chegando nos próximos meses, essas técnicas de aceleração que você pode realmente fornecer prova, e pense novamente a partir do primeiro princípio, como aquele método que dissemos. Por que existe essa criação de riqueza na civilização? E por que estamos transcendendo essa criação de riqueza para a máquina? E, novamente, fomos os primeiros a fazer isso.
Nós, ou seja, todos aqui, essa autonomia que permite que essa criação de riqueza aconteça enquanto você está fazendo chilling. Então, se você pensar em quais outros aspectos no chilling e compará-lo a certas coisas na realidade. Se você está abrindo uma cafeteria, lembra do exemplo da cafeteria? Sim, lembramos da cafeteria. Certo. Imagine que há uma nova cafeteria que você está abrindo no seu bairro. Imagine que há duas cafeterias, A e B. A cafeteria A não diz nada sobre ninguém. As duas abrem no mesmo dia. A apenas abre a porta e espera que os clientes apareçam. Mas a B, por 6 meses, garantiu que todos no bairro vissem certas provas de como eles obtêm seus grãos, como eles torram, como fazem o café funcionar, como fazem o expresso e todas aquelas variedades diferentes. Eles promoveram o quão rápido podem te servir o café, promoveram o quão limpa é a cafeteria deles, e tudo isso. Eles podem te enviar provas. Qual é a prova? Pode ser uma foto, pode ser algum tipo de estudo que alguém fez sobre eles. Eles estão fazendo isso há 6 meses, ok? Tudo mais é igual. Ambos estão fechados. Eles ainda não abriram de fato. Tudo mais é igual. Qual cafeteria vale mais? Aquela que tem feito propaganda, divulgação, enviando todas essas provas ou qualquer coisa assim. É isso que o chilling é quando está produzindo nós. Muitas pessoas ficam tipo, nossa, o que esse cálculo está fazendo? O que é esse cálculo? Não é qualquer coisa. Esse é o cálculo necessário para produzir nós, ok? Você possui uma fábrica. Esse é o cálculo necessário para produzir esses nós. É chamado de fábrica de nós. Agora que você tem esses nós que estão funcionando, sabemos que cerca de 108 mil fábricas de nós estão ativas há mais de um ano, algumas há 1 ano e meio, desde outubro de 2023. 30 mil fábricas de nós entraram no ar. Então, sim, elas produzem esses 2 nós, cada uma dessas fábricas. Esses nós que você produz são muito escassos. Não é como se qualquer um pudesse criar esses nós sem fazer esse trabalho. Não funciona assim. É algo muito difícil de explicar para pessoas que não entendem, por exemplo, o Bitcoin. Elas precisam entender o Bitcoin, quer concordem com ele ou não, mas pelo menos precisam entendê-lo, ok? Se elas entendem que você não pode simplesmente imprimir dinheiro do nada, isso é muito semelhante, exceto que esse trabalho é necessário para que a cafeteria seja conhecida naquele bairro, e é por isso que ela ganha valor. Isso te dá a capacidade de abrir essas lojas para que elas sejam bem-sucedidas, e é como te dar a capacidade de ter esses nós. Então, esses aceleradores, Antones, agora, se levou 18 meses para ter 2 nós, esperamos que, nos próximos meses, quando adicionarmos esses aceleradores, talvez leve 9 meses. Nunca será menos de 6 meses, por muitos, muitos, muitos motivos. Mas é como se alguém comprasse uma fábrica de nós e passasse cerca de 6 meses informando ao mundo que tipo de coisas está rodando, que tipo de provas tem, que tipo de cálculo tem, e todas essas coisas, e então eles entregam esses nós ao mundo. Isso fortalece tremendamente a segurança da rede como um todo e dá valor a você, proprietário de uma fábrica de nós, porque então você sabe que não é qualquer estranho que pode chegar e dizer, ah, eu tenho 2 nós do nada. Eles têm que fazer o trabalho para merecer isso. Então, os adotantes iniciais estão em uma posição massivamente vantajosa para essa infraestrutura de rede para a internet de agentes de inteligência artificial, pelo que estou entendendo. Sim. Ao mesmo tempo, não quero fazer parecer menos atraente para as pessoas entrarem agora. É mais como, quanto mais cedo as pessoas ouvirem falar disso, mais cedo elas deveriam pensar que hoje é melhor que amanhã. E não é só porque você e eu criamos essa regra. É simplesmente como funciona neste mundo em que vivemos. É como quando você entra em um novo território e sabe, Cristóvão Colombo na América. Esta é a internet da inteligência artificial. Se as pessoas não acreditarem em você ou em mim, apenas aponte para o que o Google está fazendo. Aponte para o que o MIT, uma das melhores universidades do mundo, está fazendo. Aponte para o fato de que temos mais de 4 mil proprietários de fábricas de nós. Já somos como um pequeno exército marchando nessa direção, e logo queremos ser 4 milhões. Então, precisamos ser muito encorajadores com as pessoas novas que estão chegando e não fazer com que elas sintam que, sabe, chegamos antes de vocês, então nós nos beneficiamos e vocês não. Também é bom possibilitar que pessoas que provavelmente entenderam mal o que é tudo isso, que talvez tenham seguido os passos do que os macacos fizeram e pensaram, meu Deus, isso está colapsando. Elas simplesmente não sabiam, tudo bem. Mas agora sabem, devemos recebê-las de braços abertos porque estão voltando. Devemos ser o mais acolhedores possível para criar uma rede o maior possível. Quanto mais pessoas se juntarem,
melhor será para elas e para todos nós. Concordo plenamente. Havia uma pergunta técnica. Depois que os nós são divididos, se o proprietário quiser desfazer a divisão da fábrica de nós, dividir a licença em pacotes menores e criar uma nova fábrica de nós, isso impactaria a pontuação se eles estivessem recebendo uma pontuação no nível mestre, quer dizer? Acho que, tentando entender, sim, acho que sim. Em termos do ANI, foi desenvolvida uma função para dividir a inteligência artificial. Mas presumo que essa pergunta é mais baseada na fábrica de nós. Então, se eles tinham, digamos, um nível 12 e construíram uma pontuação, e depois decidiram desconstruir, dividir em dois níveis 11, manteriam a pontuação ou perderiam a pontuação? O que tem acontecido até agora é que, se você estava acumulando coisas em um nível de ramificação, isso passa para o nível inferior quando se trata da pontuação. No entanto, as coisas que estão sendo construídas a partir de provas, como falamos antes, precisam ter a mesma lógica. Agora, se a prova de tempo de atividade e conhecimento da rede talvez seja suficiente no nível de ramificação, isso é ótimo. Mas quando você começa a adicionar provas adicionais, você quer permanecer competitivo com outros que estão enviando essas provas. Então, se você comparar com alguém que enviou 4 provas para 4 nós diferentes versus você enviou apenas uma prova para um NOPAI ou algo assim, e tudo mais é igual, e você vai escolher de qual você vai comprar computação, as chances são de que os que produzem as 4, certo? Isso também significa que, no futuro, as provas que as pessoas estão gerando são mais por nó, e você quer que seja assim. Há muitas coisas ótimas que estamos fazendo para possibilitar que as pessoas não se preocupem com essas coisas, porque, se você é proprietário de um nó, não quer ser aquele que tem que se preocupar em pagar por essas coisas. Você talvez queira apenas receber um rendimento e deixar o operador se preocupar com essas coisas, porque eles conseguem resolver o resto. Então, é certamente o que estamos testemunhando, que a rede está construindo para isso, porque, caso contrário, as pessoas sentem que, nossa, tenho todos esses nós e agora tenho que pagar por eles ou algo assim. As pessoas se sentem muito melhor se estão pagando por eles entendendo que esse pagamento é o que permite produzir nós. Quanto mais próximas elas estão de ser operadores, mais elas sentem que há apreciação pelo que está acontecendo. Então, sim, acho que, quanto mais nos aproximamos de mais sofisticação, mais veremos provas sendo propagadas, e é um cenário competitivo. Se eu usar o mesmo exemplo de antes, no primeiro dia você está comparando essa cafeteria com outra que não está anunciando nada, e você está fazendo alguma propaganda. Conforme você avança para o futuro, você nota que todas as cafeterias estão anunciando, mas uma delas está anunciando algo adicional, como métodos mais sofisticados ou coisas orgânicas, coisas que importam mais para as pessoas. Se é isso que estão fazendo, significa que vão atrair mais clientes. Então, você sente que, nesse cenário competitivo, precisa ser tão competitivo quanto eles. Então, sim, acho que, se você seguir essa mesma lógica, você consegue ver que é assim que funciona. Mas, para responder à sua pergunta, sim, a pontuação passa, mas no futuro as pessoas não devem esperar que isso seja algo que acontece, porque, pela natureza disso, as pessoas vão competir. E como vão competir, e alguém tem 4 nós contra alguém que tem 1, e alguém está emitindo 4 provas contra alguém emitindo uma, naturalmente as 4, se tudo mais for igual, são mais fortes, e é aí que você precisa estar pensando. É assim que o acelerador vai funcionar mais rápido nas 4. Isso não significa que as coisas existentes não passem por herança. Elas passam, mas não será tão poderoso quanto ter cada nó rodando por conta própria, obtendo essa proporção. Cada fábrica de nós pode obter sua própria proporção, e quanto mais provas ela emite, mais rápido ela aumenta essa proporção. Obrigado! Você respondeu todas as perguntas, exceto as relacionadas ao HyperPG. Vou passar por elas rapidamente porque consegui as respostas. Para aqueles que fizeram essas perguntas, a primeira foi sobre prazos para tiling gratuito, atualização do HTS e ajustes de perda de tempo de atividade. A equipe do HyperPG reconhece que houve problemas com o HTS e está lançando uma atualização para torná-lo um serviço muito mais confiável. Em termos de prazo, para tiling gratuito, não há um no momento. Queremos que todos tenham a oportunidade de fazer tiling, e o prazo será quando todos puderem fazer tiling, então o tiling gratuito terminará. No entanto, se você assinou o HTS, não perdeu nada, porque será recompensado na nova estrutura. Os pagamentos que você fez até agora serão contribuídos para a nova estrutura, então não precisa se preocupar com isso. Havia uma pergunta sobre impostos e o ANI. Você precisaria falar com um consultor tributário. Tudo é diferente. Sei que, no Reino Unido, seria considerado software. Obviamente, se eu o vendesse, pagaria impostos sobre isso. Se gerasse receita, pagaria impostos sobre isso.
Mas não podemos dar conselhos fiscais propriamente ditos. Você teria que pesquisar e falar com um consultor do seu país. E havia uma sobre o que os proprietários de fábricas de nós podem esperar em termos de fluxo de caixa, logística, ao entrar em acordos com provedores de hardware. Esses acordos serão baseados em ROI. Oferecerão um valor fixo acordado? Depende. Haverá múltiplos operadores de hardware. Haverá centenas, milhares de terceiros entrando. Todos terão termos diferentes e decidirão como operar. Será uma descoberta de mercado. Acho que você concordaria com isso, Toufi, não é? Não haverá uma estrutura fixa que todos tenham que seguir. Isso depende de acordos individuais. Tenho mais uma pergunta para você, meio tongue-in-cheek. Quando tudo? Então, não quando a computação, quando tudo. Acho que há muitas coisas que as pessoas estão animadas para este ano. Essa é a pergunta. E eu direi, do meu lado, estamos trabalhando o mais duro possível para fazer isso acontecer, avançar a rede e avançar todos. Há algum comentário que você gostaria de fazer sobre isso? Sim, sinto que é uma grande conquista o que fizemos ontem. Estamos falando de 2,5 bilhões de dólares em ativos na base. Tenho certeza de que em breve teremos muitas outras extensões, implantações e coisas adicionais que continuarão acontecendo. É uma ótima sensação receber o feedback que tenho recebido de muitos de vocês, alguns me mandando mensagens diretas, outros não, reconhecendo todo o trabalho que estamos fazendo e reconhecendo que somos reais e estamos construindo isso para todos os proprietários de nós. É muito encorajador, e realmente acho que, ao longo do caminho, sentimos que algumas pessoas que estão trabalhando conosco ficam exaustas. Me sinto mal. Talvez um dia possamos trazê-las de volta. Não é fácil o que estamos fazendo. Se fosse fácil, todos estariam fazendo. Para responder quando tudo, acho que é algo que acordamos todas as manhãs e nos perguntamos, continuamos empurrando, como você disse, o mais forte possível. Sabemos que há muitas coisas para as quais estamos trabalhando, e algumas delas podem exceder as expectativas. Espero que possamos mantê-las em segredo até podermos anunciá-las por aí. Estou extremamente grato por essa comunidade fabulosa, por cada um de vocês por continuar espalhando a palavra e trabalhando para esse objetivo comum que adiciona muito valor a todos nós, Homo sapiens. Sinto que, com esse valor adicionado, há muita criação de riqueza, que vocês ganharam e pertence a vocês, e queremos garantir que seja esse o caso. Então, espero que possamos atingir o ponto de inflexão, sabe, talvez nos próximos meses ou talvez no final deste ano. Queremos estar prontos para atingir esse abismo onde realmente se tornará o mais mainstream possível. Realmente queremos isso. Queremos lembrar a todos que, se alguém estiver fazendo exatamente o que estamos fazendo, isso na verdade nos acelerará. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que tentam copiar, mas não fazem a cópia certa, acabam manchando como as coisas deveriam ser. No final das contas, não estamos realmente tentando possuir a internet da inteligência artificial. Estamos tentando garantir que ela seja possuída por cada um de vocês e por muitos mais que virão. Vamos crescer de milhares para milhões e continuar marchando nessa direção. É tudo o que podemos fazer. Quando atingirmos esse ponto de inflexão, isso pode ir de 1 bilhão para trilhões, e então todos ficaremos muito felizes em ver isso acontecer. Sim, a mensagem está chegando. Desde que o C8 foi lançado, acredito que 5 milhões de HYPC foram liberados na Mainene, o que é uma notícia fantástica. Estou tão feliz por todos que configuraram uma fábrica de nós que vão se beneficiar disso. Se você ainda não fez, nossa! C8, agora é a hora. Você terá sua fábrica de nós na Ethereum, terá a fábrica de nós de rede avançada na base. Há muito mais por vir. Este é apenas o começo do C8. Serão 180 dias fantásticos, e não termina depois disso. Depois disso, fica ainda melhor, só vai melhorar cada vez mais. Então, para aqueles que recentemente configuraram fábricas de nós, os 5 milhões de HYPC liberados, brilhante. E, obviamente, para os usuários que configuraram antes disso, os outros 67 milhões de HYPC liberados, fantástico. Vamos continuar e seguir juntos para possibilitar essa internet da inteligência artificial, e esperamos que o maior número possível de pessoas se junte a nós. Alguma palavra final, Toufi? Acho que cobrimos tudo. Você está no mudo se estiver falando. Se não estiver, vou assumir que está tudo bem. Vejo que o Toufi passou para ouvinte, então acredito que ele terminou. Mas sim, obrigado a todos por participarem deste X-Space. É fantástico. Continuem configurando fábricas de nós, continuem espalhando a palavra. Queremos que todos se juntem a nós e tenham uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso,
onde quer que estejam. Estamos programados para voltar no dia 25 de abril, acredito. Cuidem-se, pessoal. 0.